Cliente, na forma do Intercept. Pois é, eu não consigo mudar a tela. Se eu estou compartilhando lá, eu não consigo mudar a aba. Eu vou parar esse compartilhamento aqui, vou começar o compartilhamento tradicional. Vou começar aqui com a nossa tela. Aí, vamos lá. Gente, está gravando já, então dá boa tarde. A gente vai começar esse evento aqui de hoje do nosso grupo, né, Cultura Digital e Democracia, que, enfim, acabou sendo bastante afetado aí pela pandemia, e a nossa perspectiva agora é a gente poder retomar, né, as atividades e já ir se organizando. Estou aqui, então, eu, o professor Paulo Renan, e o professor, tem que atualizar aqui ainda, professor Pois doutor é. Daniel Augusto Diniz Villanova. E o Diniz continua aí? Como é que é? Não, saiu. Pode tirar aí, bicho. É Augusto Villanova Gomes, é. Tem que tirar o Diniz, meter um Gomes e meter o doutor aqui também, que é prestígio, hein, rapaz? mais importante. Vai ficar junto aqui com o Renê, com a Soraya e com o Sombra. Né? E essa saúde, saúde. Alguém espirrou aí. Amor. Oi? Deve saúde para você. Obrigada. O nosso foco aqui, pessoal, somos eu, o Dani e o Aderwan, que também está participando com a gente do grupo. Ele é doutorando na Faculdade de Direito da UNB e também está na linha de pesquisa do Direito Achado na Rede, né, que é uma linha que eu e o Dani estamos desenvolvendo desde o ano passado, a Aderwan está se agregando, mas essa reunião ela é geral, né, do grupo, embora com foco aqui na nossa linha, e aí eu chamei aqui, né, tão conosco aqui, deixa eu até mostrar a nossa guia aqui, vai dar um efeito muito louco. Estão conosco aqui a Amanda, que fez Mono 2 agora esse semestre. Rapaz, que dimensão do infinito maravilhosa essa aí, hein, cara? O Cleiton fez Mono 3 semestre passado. E o Diego e o Paulo, que fizeram Mono 2 agora, nesse primeiro semestre de 2021. Vamos ver se mais algumas pessoas eventualmente podem entrar, pessoal, mas qual que é a ideia dessa reunião de hoje? Primeiro é a gente demarcar, né, a conclusão do semestre, né, desse segundo semestre primeiro semestre de 2021, que, enfim, as coisas já estão se organizando, a gente já está com mais de um ano de experiência no online, e a gente quer, em vez de a gente fazer as coisas meio na pressa, como a gente fez no começo do semestre passado, no semestre passado, no primeiro semestre, a gente pensou em fazer um planejamento para os próximos 12 meses. Né? Então, a ideia agora, na abertura desse segundo semestre de 2021, a gente poder planejar esse semestre e o semestre seguinte. E aí a ideia desse planejamento, né, porque aí vai começar o semestre, a gente divulga na faculdade para quem mais quiser aderir ao grupo, quais são os critérios para fazer parte, e etc., quais são as atividades do grupo. E aí, então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que a gente delineou. Né? Ainda não é um digamos assim, não está escrito em pedra, né? Mas já está com uma cara geral assim do que a gente quer fazer, que é esse planejamento do grupo para o segundo semestre, então, desse ano e o primeiro semestre que vem. A ideia é que a gente possa ter temas bimestrais, tá, na nossa organização. Então, assim, de forma que a cada mês a gente possa ter um foco, a cada 2 meses, perdão, a gente possa ter um foco, né, a gente consiga definir para o que a gente vai olhar, claro, tudo em paralelo com os trabalhos, né, que vocês continuam fazendo profissionalmente, ou para quem está em Mono 2, para quem está em Mono 3, né, e para quem, enfim, como o Cleiton e a Carol, que já terminaram, a Carol já passou na OAB, tudo, vamos dar continuidade também em paralelo. Mas aí a ideia, então, é que a gente tenha, para cada mês, um evento de preparação, um evento de divulgação e um evento, propriamente, que seja... cara, a ventoinha do meu computador aqui, que tá, esqueci desse detalhe irritante, mas porque para mim eu já acostumei. A toda a gente se acostuma. Deixa eu ver se melhora aqui.
Aí, melhorou? Acho Ficou que sim, né? excelente agora, hein? Perdão Agora aí. tá excelente. Eu acho que eu sei Perdão meio pelo ruído. conservador, hein? No meu tempo chamava o cooler do computador, hein? Não, Cleiton, é o cooler aqui que está lotado de sujeira. Amanhã de manhã a máquina aqui vai para manutenção, para dar uma aliviada. Mas precisa abrir, limpar, ele tá pedindo socorro aqui. Mas a ideia, então, é a gente fazer um evento interno, tá, entre nós, como esse aqui, né, fechado, para participação, embora eventualmente a gente possa publicar. Depois a gente faz um evento ao vivo, de divulgação, em que a gente vai aquecer os motores, né? Então a ideia seria fazer um evento no Instagram, aquela coisa mais chamativa mesmo, né? Para a gente jogar no ar quais são as questões e fazer um evento grande, né? Um evento grande que a gente possa contar com a divulgação pelo CEUB, com a divulgação cada um nas suas redes, para a gente poder ampliar, né, a marca, a presença do grupo de pesquisa. E aí a ideia seria a gente, para cada evento, né, conseguir que alguém relate, né, a proposta. Então a gente vai ter entre os pesquisadores, nós, né, eu, Daniel e o Aderruan, os relatores do processo, que vai capitanear essa organização, e alguém que possa assumir o trabalho de, junto com o relator, para cada tema, produzir um guia de referências. Então, qual que é a ideia, né? Que ao final aqui do primeiro semestre de 2020, a gente consiga ter um vídeo de cada um dos eventos e um material compilado, que a gente pode ir organizando em formato de blog, mas depois que a gente consiga juntar, assim, guia de referências do CDD sobre tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Né? Um conjunto de artigos, de livros, de notícias, né? Para quem quiser começar a pesquisar aquele tema, ter isso como referência. É uma grande síntese. E aí, pessoal, a ideia é, a gente tem, então, 3 temas nesse segundo semestre de 2021, sobre constitucionalismo digital, em que eu seria o relator. O segundo tema, com um grande evento em outubro, o Aderruan coordenando, seria proteção de dados pessoais. E o terceiro tema seria reconhecimento facial, para o mês de novembro, em que o Daniel estaria, então, relatando. Primeiro semestre de 2020, a gente falaria de fake news em fevereiro, depois Justiça 4.0, em abril, e Convenção de Budapeste sobre os cibercrimes em junho. Isso aqui já 2022. Né? E aí, para cada um desses eventos, o que a gente pretende fazer, né? Então, apontar quem vai ser o relator, quem vão ser as pessoas convidadas. Então, a ideia é que a gente tenha 3 nomes participando, né? Então, um espaço para alguém que seja uma sumidade no assunto, um espaço para alguém que tenha uma importância, mas que possa fazer um diálogo, né? Alguém com um olhar de fora e que possa trazer uma contribuição para a gente não ficar, para a gente enriquecer o debate, que possa também ter um outro público que não seja o público dessa temática, e alguém que seja aí a nossa aposta do grupo, né? Alguém que a gente veja que, assim, está pesquisando aquele tema com afinco agora e que vai ter uma relevância, alguém que, enfim, já tenha feito algum trabalho pontual que ainda não tenha sido devidamente divulgado. Um espaço aqui para, como o Daniel gosta de brincar, a categoria de base, né? Alguém que a gente esteja vendo que tem alguma coisa já a apresentar, mas que não seja, né, conhecido e tal, e que a gente possa ter uma voz nova aqui para poder fazer esse diálogo no evento. E aí, então, para cada tema, né, vai ter a mesma ideia, e a gente vai, então, nesse documento mestre, né, aqui, coletando referências, tá, e organizando vídeos, organizando textos, artigos, e fazendo essa lista de referências que a gente possa organizar aqui para todos os temas, né, e esse ser o nosso esqueleto aqui, a coluna dorsal. E aí, para vocês,
né, que são orientandos e ex-orientandos, o que fica? Fica um convite, primeiro, para que a gente possa contar com o auxílio de vocês em algum desses temas. Então, quem quiser se candidatar pela afinidade, né, ou para falar de constitucionalismo digital, ou proteção de dados, ou reconhecimento facial, ou fake news, ou Justiça 4.0, ou Convenção de Budapeste, fiquem à vontade. E, eventualmente, a gente pretende ter um espaço também para vocês, talvez, apresentarem ou o trabalho que vocês já fizeram na conclusão do curso, ou proporem algum tema para algum evento interno que a gente possa fazer nos meses de setembro, né, e dezembro, ou entre o espaço aqui que a gente teria entre os eventos, e no ano que vem, para os meses de março e maio. Né? Essa é a ideia, da gente ter também esses espaços, se vocês quiserem, se vocês estiverem com esse pique, se vocês estiverem nessa disposição. E aí, essa é a ideia dos nossos eventos, né? As coisas que a gente gostaria de fazer. Então, por exemplo, né, tipo de eventos que a gente pode fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu e a Carolinada, a gente tem estudado fazer um artigo sobre direito ao esquecimento, a partir da decisão do Supremo. Ou eu e o Cleiton, né, a gente ficou ainda aí de sintetizar ali o texto do Cleiton sobre a PEC para PEC, né, para que possa ter participação popular na proposta de emenda à Constituição. Então, por exemplo, né, fazer o artigo e trazer para debate, ou trazer a ideia do artigo para debate e depois escrever propriamente o artigo. Então, um evento mais aberto, né? Pode ser, por exemplo, sei lá, o Paulo Vitor, o Diego, a Amanda querem colher opiniões sobre o trabalho, né? Então, fazer uma reunião fechada, nossa, pequena, sem grandes divulgações, mas para a gente ter um debate em formato de grupo, né? Para a gente construir essa nossa identidade coletiva no nosso diálogo. E aí, claro, né, vocês fiquem absolutamente à vontade para proporem, né, em quaisquer datas. Tá? A ideia é preencher esses momentos, mas a gente não ficar amarrado nisso, não. Tá? Se vocês conseguirem, né, coordenar, estiverem precisando e estiverem querendo, né, o mais importante é vocês estarem querendo, aí a gente poderia, então, ter essa participação de vocês. Tá? E não é nada que vocês precisem, claro, decidir agora, né, qual vai ser o engajamento de vocês, mas para vocês irem passar o fim de semana com essa caraminhola aí na cabeça, com esse zumbidinho atrás do ouvido aí, para ver se a pulga pica vocês e vocês se animam, né, a arrumar mais esse pepino aí pro próximo ano. Beleza? Deixa eu já passar a palavra para o Dani aqui. Vai lá, Vila Nova. Rapidamente, primeiramente agradecer aí a primeira acolhida do Renan, né, que é o líder do grupo, no sentido, inclusive, espiritual, né, é quem conduz o barco e a gente aqui ajuda a remar, né. Só que pesquisa, a gente sabe que não se faz apenas individualmente, pesquisa é uma atividade de coletivos, né, e cada vez mais, tanto para quem quiser aí, né, utilizar das atividades acadêmicas como um instrumento de impulsionamento das atividades profissionais, ou mesmo quem está aí vocacionado para atividade de pesquisa ou de docência, esse tipo de ambiente aqui, de plataforma, que permite desbravar essas experiências. Então, até, Renan, ouvindo aqui você falar da exposição, e tudo é sempre muito coletivo, viu, gente? Então, por isso que a gente espera aí que vocês se sintam encorajadas e encorajados a colaborarem. Eu estava pensando aqui, Renan, que para cada um desses eventos, até mesmo porque a atividade de pesquisa envolve também a construção de redes, né, redes de contato, que são pessoais também, ainda que mediadas por novas tecnologias, a gente ter alguém que se voluntariasse para cada um dos eventos, meio que para secretariar ou para dar suporte às atividades, porque a gente vai ter que fazer o contato com as pessoas, e é bom também, porque, quer dizer, não adianta apenas aparecer, por exemplo, na atividade de constitucionalismo digital,
em que o Renan já é conhecido dos interlocutores, né? E ele fazer o contato, a gente já coloca uma outra pessoa, porque aquilo vai gerando uma sensação de, não só uma sensação, mas uma vivência de que tem várias pessoas envolvidas e imbuídas do espírito de debater aquelas questões. Uma outra coisa que é importante, Renato, eu acho que já tem, agora eu não sei se é a Carolina, quem é a pessoa que está responsável pela conta lá do CDD no Instagram? Porque eu acho que seria muito bacana, a partir dessa reflexão inicial nossa, e eu não vou me estender muito, mas só para dizer o que me ocorreu a partir da sua fala, a gente buscar uma atividade um pouco mais proativa, tanto na conta do CDD, no Instagram, que a gente já tem ali uma dinâmica de taguear, de marcar e etc., como também do nosso canal no YouTube. Seria muito importante que a gente buscasse, e vocês pudessem também mobilizar pessoas nas redes de contatos de vocês para assinarem o nosso canal, porque aí a gente passa a ter algumas prerrogativas até de transmissão, né, a partir de um determinado número de seguidores. E assim, pessoal, independente do compromisso ou não de vocês, né, quanto às atividades que a gente está propondo aí para os próximos 12 meses, a gente queria também aproveitar e dizer que essa iniciativa ela não é só geradora de ônus, né, mas a gente projeta também a ideia de que todo mundo saia ganhando e tenha bônus também. Então, todas vocês já têm aí alguma produção acadêmica, inclusive sob a orientação do professor Renan, e, quer dizer, esse conteúdo já existe, então, eventualmente, a gente pode utilizar, até no intervalo dessas atividades, que a gente precisa divulgar e propagar o canal, fazer, eventualmente, apresentações simuladas, Renan, coisas assim, porque o nosso interesse é que os temas circulem, que vocês possam produzir artigos, né, artigos em coautoria, às vezes aquilo gera um estímulo para desenvolver novas frentes, vocês se engajarem em projetos aí de pós-graduação, no CEUB, em outras instituições privadas, na Universidade de Brasília, ou onde quer que seja. Então, é dizer que a gente está aqui à disposição para essa interlocução e que quem bater a nossa porta será muito bem acolhido, muito bem recebido e recebida. É isso. Com certeza, Dani. E essa parte da parte coletiva, né, que é um esforço assim, que eu acho que é o que a gente vai ganhar mais, né, e o que o Dani colocou aí de a gente fazer uma rede de contatos, né, que é algo importantíssimo, assim, tá? Para vocês, né, a gente, a partir dessa tarefa, dessa atribuição de construir um evento, né, em que vocês possam se agregar, a gente conseguir depois contar com esse, que vocês mesmos possam ser um canal, né? Porque, enfim, se você for entrar em contato com um fulano, por exemplo, o Eduardo Celeste, né? Eu já conheço o Eduardo, que é o cara que escreveu esse texto do Constitucionalismo Digital. Inclusive, né, tem uma coisa que eu pensei agora, Dani, e que eu estou com a tarefa, né, de fazer a tradução do texto dele, né? Já está em andamento, já entrei em contato com ele por telefone. Inclusive, ele me falou que esse texto de 2018 é o que é para traduzir, porque o de 2019 tem direito autoral mais fechado e tal, que foi o texto também, que é a mesma coisa. Mas é bom se referir ao texto de 2018, embora a gente possa, em nota de rodapé, por exemplo, dizer tem uma versão de 2019 que foi considerada, né, em suas atualizações aqui, algo do tipo, mas seria mais interessante que o grupo passasse a ter contato com o Eduardo, por exemplo, que é um cara da Itália, que estuda em Dublin. Então é um cara que já tem, né, uma outra rede de contatos, e que eu cheguei ao texto dele porque ele é citado nesse texto do Gilmar Mendes. Então, né, assim, aí é uma tarefa. Quem quiser ajudar na tradução, quem quiser ajudar nessa parte de secretariado do evento, enfim, né, é uma ativação de rede,
né, para a pessoa, e que fica com a cara do grupo, porque a ideia é que depois, quando for ter um novo contato, a pessoa possa procurar essa pessoa que se ativou, e eu não precise mais ser a ponte para ter essa ligação direta, entendeu? E aí seja uma institucionalização do coletivo, e não uma coisa, é um evento do Paulo, que o Paulo fez, que o Paulo, né? E aí, se eu quiser falar com o curso digital, tem que falar com o Paulo Renato, não tem outra pessoa, não, tem várias pessoas, né? E a gente vai vendo quem se ativa, então não é uma pessoa só também que vai, enfim. E aí teve alguns trabalhos nesse semestre que falam de proteção de dados pessoais, por exemplo, se a pessoa quiser, né, fazer o contato. E isso estreita também o contato de quem for ativar com a Derruan, com o Daniel, né, e a gente pode, enfim, né, ampliar a partir das ideias criativas de vocês também. Isso que o Daniel falou do Instagram, viu, Carol, é algo muito importante para a gente poder pensar e, sei lá, ideias, né, ideias sempre vêm. Mas a gente vê, será que não tem alguém do CEUB mesmo, da graduação, que não estava afim de dar um apoio, se não tem um projeto lá, não sei. Né? Pensando assim de alguém que vai construir uma identidade para a gente, pelo exercício, sei lá. Né? Pensando mil coisas assim, que a gente pode fazer, mas o mais importante é que a gente faça como grupo, né? Que a gente não faça como... o professor teve uma ideia, eu vou fazer a ideia do professor. A ideia seria vocês darem as ideias também, tá? Vocês se reconhecerem nesse protagonismo e a gente dá o palco para vocês exercerem esse protagonismo e depois a gente dá um empurrão. E o ideal seria que para um evento agora, já no semestre, você levantasse a mão aí, cara, e falasse, professor, eu quero fazer um evento, vamos fazer e tal. E aí um outro aluno ajuda você a fazer o evento, e o evento acontece, e eu e o Dani só precisamos ficar na plateia assistindo o evento do grupo acontecer. Sabe? Esse é o ideal, e a gente é surpreendido pela qualidade do evento, e a gente vem aprender com o evento. Tá? E claro, né, esse é o ideal, não estou cobrando isso de vocês, não, mas é uma ideia para vocês se sentirem livres, tá? Para contar assim, e chegar, professor, quero fazer um evento, como é que eu faço? Com quem que eu tenho que falar? Qual que é a ponte que eu tenho que fazer? Quem que pode me ajudar a divulgar? Sabe? E aí a gente consegue construir essa ponte, porque, em última análise, é interesse do CEUB que vocês, como egressos, tenham esse protagonismo. Né? Para o CEUB é muito valoroso que vocês possam ter essa proeminência institucionalmente, então o CEUB vai ter um interesse em ajudar, e, claro, para a gente do grupo de pesquisa, essa é a atividade, né? É essa formação de pesquisadores nessa linha desse tema de democracia. Então, o Cleiton também se sinta aí muito convidado para falar outras coisas que não só sobre a PEC da participação popular para a proposição de PECs, tá? Fique à vontade para falar, sei lá, experiência do online no trabalho no Congresso, sabe? Coisas assim que instiguem vocês, que animem vocês a debater. E não necessariamente precisa ser um grande evento, pode ser, como eu disse, uma coisa mais fechada, começando, e a ideia é a gente manter, estreitar e fortalecer essa nossa ligação à medida que a gente for fazendo ligações externas também. Palavra com vocês agora. Quer falar alguma coisa aí, Carol, na frente? Então tá, deixa eu falar. Bom, a princípio agradecer tanto o professor Daniel como o professor Paulo Renato, professor doutor Daniel, professor mestre Paulo Renato, professor que a gente tive a oportunidade de fazer pelo menos 3 matérias, né, com o professor Paulo Renato, professor multifacetado aí multidisciplinar do CEUB. Professor Daniel também, a gente já teve outras oportunidades quando eu estava fazendo aí meu trabalho de finalização de curso, a gente teve algumas reuniões, ele deu boas ideias lá, né, o professor Paulo Renato sempre chamou ele para debater com a gente, foi bacana. Grupos de trabalho são sempre muito bons, as pesquisas são muito interessantes, a gente realmente precisa desenvolver pesquisas, a gente se sente muito feliz em ter sido convidado. Eu já tive 2 experiências no CEUB, uma no Law Experience
e outra também com um grupo com a professora Carolina Longo, que me chamou para falar de como eu desenvolvi o trabalho, né, de como foi feito, e no Law Experience foi bastante interessante que eu falei da profissão de assessor legislativo, que na verdade somos nós que elaboramos leis, né, os parlamentares simplesmente assinam. Então, o processo legislativo, todo aquele trâmite de uma lei até ela chegar a ser sancionada, vetada, ou coisa nesse sentido, é o assessor legislativo que toca, né? Então, assim, não deixa de ser uma importância jurídica muito grande da profissão, né? Então, achei bastante interessante, seria já, no primeiro momento, até uma sugestão para a gente trabalhar isso depois, né, no evento, porque se fala muito de juiz, de promotor, de delegado, mas e a parte de assessoramento legislativo, que também é uma boa profissão, relativamente bem remunerada, não é, enfim. Então, seria uma ideia, tá? Assim, é claro, eu particularmente super aceito, evidente que a gente, essa lâmina que o professor colocou aí, se puder passar para a gente por e-mail, para a gente dar uma olhadinha esse final de semana, já começar a se programar, é óbvio que a gente está retomando a vida, as outras atividades estão voltando, a atividade presencial, como eu falei, que o professor está voltando, eu particularmente também estou com uma questão pessoal que eu já até conversei com o professor Paulo Renato, com mãe internada em hospital, enfim. Então, nesse meu primeiro momento, eu confesso que eu não tenho como colocar muita mão na massa, né? Então, assim, para fazer mais ou menos eu não consigo, mas é óbvio que o nosso trabalho é muito extenso e o período é muito extenso e eu vou estar aqui à disposição, sim, para participar desses eventos, no que eu puder contribuir, trazendo aí um pouco da experiência que a gente tem, tanto aí no CEUB, como também na vida profissional, enfim, e na vida em si, né, como cidadão que banca toda essa bagunça que está no país aí. Maravilha. Vai lá, Carol. Oi, boa noite já, né? Passou de 6 horas, já é boa noite. Dar uma palavrinha aqui, primeiro agradecer a reunião enfim, para a organização dos trabalhos, eu acho super importante esse trabalho acadêmico enquanto grupo, né? A importância da gente estar sempre se atualizando com esses temas que são tão relevantes, principalmente o tema desse grupo de pesquisa, né? Que envolve democracia, que envolve o digital, e é praticamente tudo isso que a gente está discutindo, né? Eu me coloco à disposição de tudo, principalmente a questão de gerir o Instagram. Só um minutinho. Vai lá. Claro, na hora que a Carol vai falar, é que alguém vai lá falar com ela. Só interrompe assim. se for o pessoal do iFood, que aí vai esfriar, você vai lá e pega lá o sanduíche. Perdão, a questão do home office, né? Nossa. Enfim, a questão do Instagram, eu já até me botei a disponibilidade do Paulo para, se puder, produzir mais nele, publicar, para fazer ele ter um alcance maior, conseguir mais seguidores, para também fazer uma publicação maior das nossas pesquisas. Eu acho muito interessante. E as questões também das produções, enfim, eu formei no final do ano, como o Paulo falou, acabei de receber minha carteirinha, né, de advogada. Então, assim, eu sou a pupila tentando crescer nesse meio, enfim, e também estou na pós, continuo na instituição do CEUB, então, desde o começo do ano eu já produzi mais de 4 artigos, assim, uma coisa incessante que a gente não para de produzir, porque lá as nossas matérias também são bimestrais, então toda matéria a gente tem que estar produzindo artigo, produzindo conteúdo, enfim, então eu estou bem aquecida nessas questões também, com bastante temas relevantes que eu posso trazer para o grupo, questão de responsabilidade, como fazer essas questões de responsabilidade na internet, a questão do direito autônomo à proteção de dados, que foi reconhecido agora pelo STF nessa questão do IBGE que teve, enfim, vocês devem estar sabendo, né? Da medida provisória que queria o compartilhamento dos dados, enfim. Muitos temas legais que dá para trazer para a exposição, tanto assim em
questões mais da gente discutir em grupo, quanto fazer uma coisa maior, enfim. Eu acho muito legal esse espaço que vocês disponibilizaram para a gente também estar falando um pouquinho, seja em grupos menores ou para um público maior, porque ainda mais para mim, que estou começando agora, né? É um direito novo, direito digital, mas nem tanto assim, né? Já tem nomes bem marcantes, já é uma coisa bem consolidada, querendo ou não. Então, eu agradeço essa oportunidade. Carol, você já me deu mais uma ideia que eu vou colocar aqui na nossa proposta de planejamento. Faz todo sentido. A gente pensou ali só nos eventos como estrutura, mas eu acho que a produção, né, entra também, porque é uma parte que a gente vai poder compilar, né, como você falou. Então, eu abri um campo ali, eu já compartilhei com você e com o Cleiton aí, que já manifestaram interesse, já estão lá como editores, e fica a proposta de a gente colocar ali tudo que a gente for produzindo, né, você que está com essa produção já desde o começo do ano, né, e coloquem também a monografia de vocês, a TCC de vocês, para a gente poder planejar, né, no mês tal, Carolina publicou um artigo, elaborou um artigo sobre o tema tal, né, para a gente ver o que a gente fez, sem necessidade de que isso necessariamente vire uma coisa para além da divulgação do que já foi feito. Né? Então, só para acessar o artigo, entre no link tal, e aí gera mais acesso, né, para essa produção, uma forma de divulgação, usar o Instagram para isso e dar uma cara para o grupo, e com uma potencialidade de que cada um desses artigos possam ser debatidos pelo grupo. Né? Então, eventualmente, você pode aí, a gente pode selecionar um dos seus artigos e marcar uma data, na semana X, para a gente fazer esse debate interno, por exemplo. Né? A gente poder contar com a sua presença, e, né, num dia que não vai te atrapalhar no trabalho e tal, para a gente poder envolver, né, aí o Diego, o Paulo, que estão agora em Mono 2, o pessoal que vai começar Mono 2 agora, já poder ver, né, a Carol estava aqui ano passado, tal, e conseguiu, né, tá dando os passos na sequência. Aí, por exemplo, o Cleiton, que já participou, né, falando. Então, Cleiton, você poderia, por exemplo, fazer um registro disso, né, no dia tal, participei do evento, falei disso, falei daquilo, tinha não sei quem comigo, e o link para o vídeo, se tiver publicado, está aqui. A gente faz essa postagem no nosso blog, faz uma postagem no Instagram, né, para poder fazer também essa divulgação posterior. E outra coisa, Carol, é a sua mono que vai sair na publicação da professora Ana, não é? O meu também. Olha só. O convite para a publicação da minha mono já está publicado no repositório. Se alguém tiver interesse no tema de direito ao esquecimento, eu posso passar o link também. Mas foi pro compêndio do Uniceub mesmo. Maravilha. Então é isso. Já temos que divulgar. Né? Quando sair o compêndio, a gente tem que já... no compêndio temos o trabalho do Cleiton, da Carolina, tal, tá? E isso precisa. Né? A gente precisa ter essa divulgação para não ficar lá no meio dos muitos outros. Diz aí, Carol. A outra ideia também é trazer para esses espaços como o blog e o Instagram, não só a divulgação dos trabalhos que a gente está fazendo internamente, mas trazer para um público que às vezes quer saber mais sobre isso, quer se integrar mais sobre esse assunto, trazer o conteúdo mesmo, assim, de uma forma mais dinâmica, mas não sei se leiga, né, digamos, mas trazer isso para também, eu acho bem legal. E eu também me disponho a produzir esse tipo de conteúdo, se vocês acharem legal. Professor Paulo, só para registrar, até porque o professor foi o meu orientador, né? Eu recebi um e-mail aqui no dia 15 de junho, do Núcleo de Pesquisa e Monografia, dizendo que o nosso TCC, meu e do professor, meu orientador, foi selecionado para possível publicação aqui na faculdade do CEUB, ou seja, está em análise, né, para publicação, porque ele está lá no repositório, então o nosso também está lá. E outra questão que eu acho bastante interessante nesse tema, que é um tema digital e uma coisa bastante recorrente hoje em dia, que as pessoas acabam até muito questionando a gente
é a questão do direito de imagem, que hoje qualquer pessoa saca de um celular e filma uma confusão, filma um acidente, filma uma discussão em mercado, e isso acaba se tornando prova, né? Por exemplo, aquele caso do Carrefour, onde os seguranças ali a prova foi filmada com o celular, enfim, às vezes uma discussão, eu mesmo já me envolvi numa discussão que eu peguei o celular porque estava discutindo ali com o Natan, aquela história de pode embarcar com a bagagem, não pode, tem que pagar, não tem que pagar, agora não tem mais vaga, tua bagagem tem que ir lá embaixo, enfim. Eu saquei o celular, de imediato o rapaz da TAM falou, eu não autorizo filmar, eu falei, eu não vou filmar, amigo, desculpa, então, enfim, acho um tema bastante interessante a história, posso filmar? Não posso filmar? Né? Então, a gente vê muito isso, policiais tomando o celular de pessoas, é comum você ver isso no YouTube, me dá esse seu celular aí, ele vai servir de prova, você não podia ter filmado, enfim, acho um tema extremamente relevante que vai dar um debate bacana, acho que sim, é uma ideia também, né? Tá desligado seu som aí, professor. Outro clássico das gravações online é o microfone desligado, né? Já coloquei ali também um banco de temas, né? Questão de direito de imagem e gravação de conflitos para fins de produção de prova. E tem muita coisa, né, nessa discussão. Talvez seja um tema que possa ser integrado ali no tema do Daniel, de novembro, né, do reconhecimento facial, que entra na vídeo. O reconhecimento facial é um dos aspectos da vigilância por câmera, né, que tem também reconhecimento de placa, vídeo, as câmeras que reconhecem comportamento, né? Tá, isso aqui é um assalto, aí avisa a polícia, não identifica exatamente quem é, mas pela movimentação, né, identifica sequestro, assalto, furto, por análise do padrão ali, né, e aí inteligência artificial pra caramba, um monte de questões sensíveis, né, que a gente pode tratar. Então, assim, acho que a gente tem um bom, vocês já deram uma boa enriquecida. Paulo, Diego, o que vocês estão achando aí? Estão assustados? Estão animados? Diga pra Professor, gente. eu fiquei animado, assim, um pouco perdido, confesso. Eu acho que os meninos aí estão num nível acima, mas que servem de inspiração aí pra gente que tá ainda nessa produção de um primeiro artigo, né, de uma primeira pesquisa. Mas eu vejo como muito relevante aí a proposta, porque principalmente essa questão da divulgação, porque no fundo tudo isso só faz sentido se for para disseminar conhecimento e divulgar, né, para outras pessoas. É muito legal, são muito legais os debates internos, mas realmente eles se tornam completos e plenos quando a gente consegue passar adiante e enriquecer aí a comunidade acadêmica. E aí, só um adendo antes do Diego falar. Carol, você tinha dito, e o Paulo falou de novo agora, tem uma atividade que vem crescendo em reconhecimento, inclusive no Lattes, que é a questão da divulgação científica. Um trabalho é produzir produzir, né, a pesquisa e o resultado. Outro trabalho é divulgar. E é mesmo um outro trabalho. Né? Se a sua pesquisa tiver sido maravilhosa, mas ninguém tiver lido, ela tem um alcance. Né? E às vezes uma pesquisa nem é tão boa, mas ela é muito bem divulgada, e aí vira uma referência. Então, são atividades distintas, né? Que até no Lattes tem um campo lá para você marcar, esse trabalho é divulgação científica e tal, que eu acho que vai naquela linha do que a Carol tinha colocado como sendo fazer uma linguagem mais leiga, né? Uma linguagem menos técnica. Eu acho que é esse o campo, o da divulgação científica, né? De a gente extrapolar a linguagem, o traquejo, né? O contexto do direito para a gente poder alcançar esse outro público que, em última análise, é afetado, né? Por esses temas todos que a gente está tratando. Aí o Diego fala aí, depois eu devolvo para a Carol. Fala, Diego. Boa noite a todos, primeiramente, né?
Eu achei um trabalho, uma iniciativa muito boa, né? Assim, muito bonita. A iniciativa da gente poder trabalhar em equipe, divulgar, fazer uma espécie de network, né? De trabalhar junto, divulgar conhecimento. Eu achei realmente muito interessante. Como o Paulo também ficou um pouco assustado, assim, no primeiro artigo que eu estou escrevendo agora também. Achei mas eu curti a iniciativa, gostei bastante dos temas que eu escutei aqui vocês debaterem um pouco. Achei realmente fascinante. E, assim, me disponho futuramente, não agora, primeiro eu quero concluir esse aqui que eu estou gostando, mas futuramente eu acho que eu gostaria, sim, de fazer parte disso. Maravilha. Vai lá, Carol. Eu queria também perguntar, eu acho, né? Porque eu fui muito nessa dinâmica de produzir, 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 não parar de ler, não parar de escrever. Igual você falou, um trabalho é você escrever, outro é você divulgar, né? E o CEUB, ele reconhece bastante, é uma instituição muito boa, porque eles também selecionam vários desses artigos para depois publicar também, no próprio repositório. Mas eu confesso que eu não sei como que eu faço para também fazer a publicação desses artigos, não só na rede do CEUB, sabe? Em outras plataformas. E eu acho que seria muito legal também se eu pudesse aprender um pouquinho sobre isso, não sei como que funciona. Carol, isso é uma coisa muito boa que eu tava me pegando com isso ontem, assim, que é o seguinte, nas redes, né, mesmo de divulgação e distribuição científica, que é o seguinte, vocês já devem, a essa altura do campeonato, ter ido parar ou no Academia, ou no SSRN, ou na academia.edu, tem o SSRN, tem o ResearchGate, aí eu descobri ontem uma que chama OCDI, se eu não me engano, que, assim, tem um monte de espaço, tem até, sei lá, Jus Brasil, né, até Jus Brasil, que é inclusive vem um cara entrar em contato comigo que trabalha no Jus Brasil, uns caras lá do Rio, né, uma coisa paralela. Mas a gente pensar assim, cara, tem esses espaços aí, né, em que as pessoas escrevem as coisas sobre o direito e tal, e a gente pode, além das revistas, né, das tradicionais revistas, que é um trabalho que não faz muito sentido que eu tenha um trabalho para descobrir como que a gente acessa esses espaços, o Dani tenha outro, a Carol tenha outro, o Cleiton tenha outro, o Derlan tenha outro, né? A gente pode fazer isso também coletivamente, né? Acho que isso é uma demanda também bem interna que a gente pode buscar, né? Todo mundo vê qual que é o melhor caminho para a gente até, enfim, né? Trabalhar mesmo, né? Vamos fazer uma oficina, todo mundo junto, achei aqui o outro site, é ORCID, ORCID, vou até colar no nosso chat aqui para vocês verem aí depois. E aí tem o link aí. Vou colar aqui no chat também o texto ali do nosso planejamento, e eu vou colocar no compartilhamento. Eu vou mudar aqui para qualquer pessoa com o link poder ler. Tá? Qualquer pessoa com o link pode ler. Se alguém na gravação vai olhar as letrinhas, vai ter esse presente aí de poder ler. Brincadeira, depois pode pedir. Daniel está de saída. A gente em 10 minutos encerra aqui, tá, Dani? Pode ir tranquilo. Mas só para mostrar que esse site, por exemplo, eu descobri ontem esse site, tá, Carol? Que é uma rede diferente do ResearchGate e diferente do Academia.edu, ele não vai te cobrar para você ter acesso a quem está te referenciando, quem não está te referenciando, né, que é esse aqui, né, o Open Researcher and Contributor ID, né, que é a sua identificação como pesquisador. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que sempre que sair um texto seu publicado,
embaixo ali do seu nome vai ter esse link para as pessoas achar todas as suas publicações nessa plataforma. É como se fosse o Lattes, né? É a ideia do Lattes, mas que não é brasileiro, né? E aí tem um compromisso dessa rede também, que é de sempre usar software livre, né? Não o seu artigo, mas que o link para o seu artigo, a compilação, esteja acessível como domínio público, né? Porque vou mostrar a diferença aqui para a gente poder ir encaminhando já para o encerramento dessa reunião. Mas quando eu acesso, por exemplo, o meu perfil lá no Academia, né, aparece para mim aqui, uma notificação. Aí tem, recentemente, o nome Paulo Renato da Silva Santarém foi encontrado em um artigo. Para eu saber, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar para saber que alguém me citou num artigo que está na rede. E assim, há várias citações, eu quero saber. Aí, né, eles estão me vendendo a satisfação da minha curiosidade em saber que alguém me citou. Né? O ResearchGate acaba que vai mais ou menos na mesma linha, né? Que você pode entrar nele de graça, mas se você quiser, enfim, ter essa referência. Diga. De maneira bem mais modesta que o professor, né? Há tempos atrás, quando eu fiz uma especialização na Fundação Getúlio Vargas, eu fiz um trabalho sobre emendas parlamentares, né? Emendas de orçamento. E eu tenho 2 citações modestas lá no Google Acadêmico. Quando você coloca lá no Google Acadêmico, coloca seu nome, aparece citado, tal e tal, gratuitamente também. Sim, aí no Clayton, aqui é um, né? Então, é um que eu tenho também. Eu ia até procurar o meu perfil aqui, mas já que você falou do seu, vou colocar o seu aqui. Aí está aqui, proposta de emenda à Constituição do repositório do NCUB, né? E você pode criar um alerta para sempre que tiver, e você pode criar o seu próprio perfil aqui, né? No caso, o meu perfil, eu sei que eu não criei com o meu e-mail do CEUB, né? Eu criei com o meu e-mail pessoal. Mas está aqui, tem o meu perfil aí, com os meus textos e tal, mas, por exemplo, saiu uma publicação recentemente, em que eu contribuí, que é essa aqui de um curso livre, Estrutura e Funcionamento da Internet, publicado pela FGV São Paulo. A publicação, inclusive, está aqui, né, no Academia, mas ela não me consta como um dos autores, tem, sei lá, uns 20 autores, né, colocaram só 2, acho que deve ter alguma limitação, e o texto mesmo, embora ele esteja acessível, se você copiar aqui e colar, eu vou colar aqui o texto, ele sai assim, é alguma proteção do PDF que ele não põe, ele mostra a letra legível, mas o texto por baixo ele está assim cifrado. É um PDF que é criptografado, professor. Isso, ele faz uma proteção da cópia, né? Você não consegue copiar. Assim, tem várias formas de você rodar um OCR aqui, por exemplo, mas, cara, eu quero que as pessoas tenham acesso ao meu texto, mas, enfim, não quero cobrir essa burocracia da FGV. Então, e aqui no Google, embora eu tenha incluído esse texto aqui, né, da responsabilidade civil e a internet, né, eu coloquei ele aqui, não tem um link, não tem nada, porque ninguém ainda citou. Né? Quando eu coloquei essa notícia aqui do Conjur, por exemplo, aí ele permite, né, colocar a fonte. Mas aí eu fui agregar esse agora, não tinha como colocar a fonte, não sei se eu errei alguma coisa, mas olhando para essa rede aqui, eu posso colocar, né, um monte de coisa aqui, e acho. Né? Mas é isso, eu estou dando um exemplo de um debate que eu acho que a gente não precisa resolver sozinho. Né? Acho que esse é o ponto importante, que é essa dificuldade de onde que a gente vai manter as nossas coisas, né? Como que a gente vai organizar as nossas produções no nosso site do CDB? Como que a gente vai... Sabe, é o tipo de coisa que a gente pode marcar um dia para, né, todo mundo pensar e conversar. E acho que esse é um dos muitos pontos que, enquanto um grupo de pesquisadores, a gente pode tratar
coletivamente, naquela linha do que o Daniel colocou, a gente vai ganhar muito mais fazendo esses diálogos, né, do que a gente pode prever, porque vão vir ideias e questões e temas, e eventualmente alguém que não está aqui agora já resolveu esse problema, já passou por tudo isso, já tem um relato de experiência que possa servir, né, de ser muito útil para a gente. Beleza, pessoal? Então, essa reunião de hoje, né, pelo título ali, é um encerramento do semestre e um planejamento. Todo mundo agora entra em férias acadêmicas, tá? Né, a gente, claro, espero que vocês consigam tirar férias, né, que a Carol não esteja com trabalho pendente, que o Cleiton não esteja, né, com um monte de coisa na cabeça para ficar. O Paulo e o Diego têm que lançar a menção de vocês em Mono 2, a gente pode conversar mais um pouquinho aqui na sequência. Mas é isso, pessoal. Essa reunião de fechamento, então, do CDD. E a gente faz uma próxima reunião depois de abertura do semestre, tá? Para a gente poder, enfim... e nesse meio tempo a gente vai conversando e vendo como que a gente vai fazer para esses trabalhos. Tá? E aí, Paulo e Diego, se quiserem ter acesso ali ao documento depois, quando vocês sentirem mais vontade, a gente fala. E quem estiver vendo a gravação também e já for do grupo, pode pedir. Quem não for do grupo e estiver interessado também pode entrar em contato e a gente vai dialogando. Beleza, gente? É isso. Então, aí eu vou publicar esse vídeo depois lá no YouTube do CDD. Beleza?